O tema e o versículo que lemos no quadro anterior mexeu muito com a minha vida ao longo desses 57 anos de fé. É o versículo conhecido de todos nós. Disse: "Reside por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Esse versículo eu usei para o meu primeiro testemunho. E é muito grato para mim recordar isso. Esse primeiro testemunho que dei foi na congregação da Assembleia de Deus, da São Lázaro, no bairro do Guamá, em Belém do Pará. Logo depois da minha conversão no ano de 1964. Desde então, essa palavra permaneceu viva no meu coração e na minha mente. E até hoje eu tenho a impressão de estar vendo o dedo de Deus apontando para mim, dizendo: ide. Neste versículo tão pequeno, meus irmãos, esse versículo que todos nós citamos de memória e chamamos de a ordem imperativa, existem 6 segredos que ainda estão ocultos para muita gente. E hoje, mais do que nunca, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, se faz necessário que descubramos e exercitemos o que neles está revelado antes que seja tarde demais. O primeiro segredo que eu vejo neste versículo é o claro senhorio de Cristo, com a primeira palavra deste versículo: e disse-lhes. Nesta expressão bíblica eu percebo a autoridade e o senhorio de Cristo. E enquanto não entendermos que Jesus é realmente o Senhor, continuaremos subestimando suas ordens e deixando-as para depois, e daí a razão de praticarmos inversões de valores. Exemplo: em vez de obedecer e ir onde Ele nos manda, ficamos mandando Jesus fazer aquilo que seria o nosso dever. A exemplo, visitar os enfermos, visitar os presos, os povos não alcançados, e por aí vai. Quem tem que ir sou eu e você. Há mais de 2000 anos Ele está nos mandando ir por todo mundo. Não podemos esquecer que nós somos os servos e fomos chamados exatamente para isto, para servir. A exemplo do próprio Cristo, Ele é o nosso modelo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O segundo segredo está na segunda palavra deste pequeno versículo, que diz: ide. Essas 3 letras nos mostram a característica da igreja cristocêntrica, pelo seu envolvimento com a evangelização do mundo. O grande e saudoso missionário José Smith disse certa vez: a igreja que não evangeliza se fossiliza. Portanto, a igreja não pode parar, não pode ficar estática diante da ordem imperativa. A situação política e social do mundo em que vivemos, mais do que nunca, precisa da influência e do testemunho da Igreja de Cristo como o sal da terra e a luz do mundo. Lamentavelmente, a Igreja estagnou a sua missão primordial. Ela se fechou entre 4 paredes. Esta é a triste realidade. O luxo e conforto das grandes catedrais, o espírito templista, tem encerrado a igreja e impedido de sua genuína mobilização, que é o ide de Jesus. Já não as
faz parte das programações da maioria das igrejas nos dias atuais. Já não se vê mais a igreja nas praças, realizando cultos e cruzadas evangelísticas. Já não se vê mais nas ruas aquelas duplas de crentes com a Bíblia na mão e folhetos, visitando as casas, levando a mensagem de salvação. Nas feiras livres, nos hospitais, nas penitenciárias, nos transportes públicos, ninguém mais como arauto de Deus para dar uma palavra de Deus ao coração do ser humano. Não existe uma lei que proíba por parte das autoridades. A prova da liberdade são as seitas como Testemunha de Jeová e os mórmonos e outros que ainda fazem esse trabalho. A desculpa é que o inimigo de Deus, aquele que sempre tratou de impedir a disseminação do Evangelho, nos manda dar, é que agora são outros tempos, pastor. Já não se faz mais como era antes. Contrariando essa desculpa, contraria o ensinamento do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, versículo 12. Aí ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa desculpa, ela é injustificável. Ainda temos plena liberdade no Brasil, liberdade para pregar em todo lugar no território brasileiro. O silêncio da disseminação do Evangelho é simplesmente um descaso, uma inércia, uma prova de um arrefecimento da fé. Isto gera a desobediência à ordem imperativa de Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, não muda. A Bíblia é a revelação escrita dos pensamentos e das ideias de Deus. O tempo passa, as gerações mudam, mas o discurso de Deus é o mesmo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. Aí também diz a palavra, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. É o próprio Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. Em Jeremias 1, versículo 12 está escrito, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O terceiro segredo que encontramos neste pequeno versículo é o campo de ação da igreja. Todo mundo. O primeiro segredo é disso, ele é a ordem imperativa, é o senhorio. O segundo segredo é a mobilização da igreja ide. E o terceiro segredo é por todo o mundo. Queridos irmãos, esta é a área de ação da igreja. A nossa responsabilidade não se restringe apenas à cidade onde moramos, onde está localizado o templo da nossa igreja. Não se restringe ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso continente e muito menos aos sertões brasileiros. Há poucos dias eu li na internet alguém dizendo o nosso campo missionário é o sertão. Que triste, que visão, que miopia espiritual. A nossa visão deve ser uma visão de escopo mundial, porque o Senhor disse, levantai os vossos olhos e vede as terras. O campo já está branco, estão branco para a ceifa, e o campo é o mundo. O Senhor disse claramente, ide por todo o mundo. E a terra, ela tem um diâmetro de 12.732 quilômetros e 510 bilhões
272 milhões de quilômetros quadrados de área de superfície. Esta área está dividida em 5 continentes, com 193 países independentes e soberanos. A nossa responsabilidade é ir e alcançar toda essa extensão demográfica em obediência ao Rei dos Reis e Senhor de Senhores e cumprir a nossa missão. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O quarto segredo é a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão, a nossa grande missão? E aí está neste pequeno versículo: pregar. Não é envolver-nos com as questões políticas das nações, não é ser mediador nos conflitos sociais, não é salvar ninguém, pois só Jesus tem esse poder. A nossa tarefa é pregar. Simplesmente esta: pregar é o dever de todos nós. O apóstolo Paulo reitera isto. 2 Timóteo 4, versículo 12, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Romanos 10, versículo 14, está escrito: e como ouvirão, se não há quem pregue? A pregação do Evangelho é que é a única mensagem capaz de resolver todos os problemas e conflitos da humanidade. O quinto segredo é a mensagem. Pregar o quê? Muitas vezes vamos em uma igreja, em algum lugar, e ouvimos pregadores que sobem ao púlpito e pregam tantas coisas. Pregam coisas que os alunos que estão fazendo o Enem, eles aprendem, falam de tantas coisas da ciência, da tecnologia, da gravidade e não sei o que mais, e não falam do Evangelho. Mas dentro deste versículo está este grande segredo, que nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. E é isto que o povo que vive na região da sombra da morte precisa ouvir. Nós não somos enviados para filosofar diante dos pecadores, para pregar uma nova religião, pois elas, por melhor que seja, não podem resolver o problema crucial do homem, que é o perdão dos seus pecados. Segundo a ordem imperativa de Cristo aos seus discípulos, a mensagem a ser entregue é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. O sexto segredo é o alvo principal da ordem imperativa: toda criatura. Segundo a estatística em tempo real, nos 193 países do mundo habitam hoje 7 bilhões 850 milhões de homens e mulheres, de perto, de longe, brancos ou negros, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, independente de suas crenças e filosofias, independente do partido político que milita, de suas preferências sexuais, dos ídolos e religiões que professam, todos eles são amados pelo Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,
versículo 4. A grande questão é: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 12 ao 15. Concluindo, as estatísticas nos informam que ainda aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas não foram alcançadas pela gloriosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Posso imaginar como está o coração de Deus diante desta situação. Ele não precisa olhar as estatísticas, ele é onisciente e onipresente. Ele está contemplando a miséria espiritual que vive essa grande multidão sem Cristo. Tenho a impressão de ouvir uma afirmação e interrogação de Deus: eu acreditei em vocês e lhes dei o testemunho, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20 nos fala claramente que Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. E o que é que estamos fazendo com ele? Confesso que de minha parte, muitas das vezes sinto vergonha do tão pouco que tenho feito em favor desta causa. E você, meu irmão, você, meu colega de ministério, o que pensa sobre isto? Portanto, neste último tempo que nos resta, antes que os ponteiros do relógio de Deus se cruzem, marcando a meia-noite do grande dia da graça, que possamos ouvir o desafio de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Que tenhamos a sensibilidade e a disponibilidade de Isaías. Lembre-se, meu irmão, que Deus não tem substituto para nós. Somos insubstituíveis na obra a qual Ele designou para cada um de nós. Não somos insubstituíveis no pastorado que estamos exercendo hoje. Não somos insubstituíveis no determinado ministério que exercemos na igreja. Não. Outros virão e farão aquele trabalho. Porém, eu quero enfatizar que nós somos insubstituíveis na obra a qual Ele designou a cada um de nós. Ou você faz o trabalho designado por Deus a você, ou esse trabalho ficará sem ser feito. Ninguém, nem nada, nos substituirá na missão que Deus confiou a cada um de nós. As ondas sonoras, através do rádio, a televisão, a internet, as páginas escritas, são ferramentas que nós, os homens, podemos usar para nos auxiliar na nossa missão dada por Deus. Porém, a única ferramenta que Deus usa ainda é o homem. Deus acreditou e confiou a nós o ministério da reconciliação. Nem os anjos poderão nos substituir no cumprimento do ID. O foco de Deus está sobre você e sobre mim. Não tente fugir. Faça como Isaías. Responda o chamado de Deus. Faça logo. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Se for para ir a outro lugar, eu estou disposto a ir. Seja qual for o trabalho, se é comissionado por Deus, vale a pena obedecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Pensemos nesta reflexão.